1 Timóteo 5, 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. O apóstolo Paulo, nesta carta que ele escreve a Timóteo, ele fala sobre os líderes da igreja, entre outras coisas, ele fala sobre os pastores, alguns dos critérios para a seleção, para a escolha de um pastor. E neste capítulo 5, Paulo dá vários conselhos aos pastores, aos líderes, aos presbíteros, terminando essa série de conselhos com estes versos 24 e 25, dizendo que os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Então o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo que alguns dos pecados dos homens, pecados de alguns homens, são manifestos, são visíveis, de tal maneira que, quando é feita a escolha de alguém para ser líder da igreja, para ser pastor, essa seleção pode ser feita pelos pecados que são manifestos, pelo fruto daquele homem que poderia vir a ser pastor, mas se os seus pecados forem manifestos, é fácil ver que não está qualificado para isso. No entanto, há pecados que não vão ser visíveis no presente, mas serão um dia mais tarde aqui ou mesmo no juízo final. E Paulo diz a Timóteo que assim mesmo também as boas obras são manifestas. No que diz respeito às obras, às boas obras, elas são o resultado do que está no coração, assim como o pecado. Mas as boas obras são o resultado do que está no coração. Essas boas obras, elas são manifestas. Assim como as más obras, os pecados não podem ficar ocultos para sempre, podendo até só no dia do juízo ser manifestas, mas não vão ficar ocultas para sempre, assim também as boas obras são manifestas. Há pecados que não se manifestam em obras visíveis e por isso não são manifestos agora. No entanto, contrariamente a pecados que podem ficar escondidos no coração, quando o coração está cheio do Espírito Santo, o resultado disso são as boas obras e elas vão ser manifestas, vão ser visíveis. As boas obras que são fruto do Espírito Santo nunca podem ocultar-se. As boas obras que são fruto de uma comunhão íntima com o Criador do Universo, daquele que se fez homem para absorver o juízo justo que deveria cair sobre nós. Para aquele que crê em Jesus, não há mais condenação. E é esse entendimento que o líder, o pastor, o presbítero, tem em muita profundidade e que guarda no seu coração. E que, por isso, não pode deixar de expressar por obras e palavras. Não pode ficar oculto. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Mas aquele que é o líder, aquele que é o pastor, ele tem o seu coração cheio da graça de Deus. E por isso, as boas obras não podem ficar ocultas. Elas vão ser manifestas.